vídeo de hoje eu tenho uma convidada super especial, a Ingrid, que comigo vai fazer um jogo de perguntas e respostas. Vamos ver se eu vou conseguir trilhar esse desafio. Olá! Dessa vez a gente tem um formato diferente, que é um formato de uma convidada super especial, que é a Ingrid, nossa executiva de contas. Ela cuida só de planos empresariais aqui na Fragase. E antes de começar esse vídeo, que é um desafio que ela me desafiou, e aí antes de eu falar desse jogo de perguntas e respostas, eu quero agradecer você que está assistindo o nosso canal, dizer que é muito importante você estar aqui hoje, nos dando essa credibilidade. Espero que você possa curtir este vídeo para poder curtir o nosso canal e poder compartilhar aí com o pessoal da sua vida, compartilhar, fazer perguntas e que esse vídeo seja interessante para alguém que você conheça ou para você mesmo. Trouxe algumas perguntas corriqueiras aqui pra gente conseguir desenvolver, que nossos clientes têm muitas dúvidas. Então acho importante, acho que você vai conseguir sanar isso com a gente, pra eles. E você acha que são perguntas que todo cliente pergunta ou são assim, frequentes? A grande maioria pergunta. Não, a grande maioria pergunta. São dúvidas bem específicas, né? E que acho importante. E como tem muita gente nova contratando plano de saúde, quando eu falo nova não é de idade, nova que não tem plano e passou a ter, então começa a ter essas dúvidas mesmo, bem frequente, né? Não entende o processo do plano de saúde, o que é de fato um plano de saúde, né? Então acho bem importante. Exato, e algumas pessoas sempre acham que assim, a operadora ela tem obrigação de fazer tal coisa, de contratar, né? Tem essa parte da obrigação da operadora, que a gente tem que tentar mostrar para o nosso público que não é obrigação da operadora. Ela cumpre regras, que são as leis, mas ela também é exigente quanto à contratação. A gente também tem que falar bastante disso, né? Sim. Mas vamos me falar qual foi aí a sua primeira... Vamos lá. a primeira pergunta. Captei aqui algumas perguntas. A primeira, qual a diferença do seguro-saúde e do plano de saúde? Tem quase todos os meus clientes perguntam, não entendi, mas plano de saúde, seguro-saúde não seria a mesma coisa? Todos têm o mesmo conceito de mutualismo, então a operadora ou a seguradora precisa de uma quantidade de vidas para que ela consiga fornecer as coberturas. Então, basicamente assim, quanto aquele que está doente está utilizando, aquele que não está ajudando essa pessoa que está utilizando, que ele também está pagando. Né? Então ela consegue aí cobrir essas despesas. Então os dois seguem o modelo de mutualismo. Mas quando a gente fala de operadora, Ingrid, e você também, telespectadora, a operadora ela é regida pela Agência Nacional de Saúde, que é a ANS. Então a operadora precisa cumprir com tudo que está no rol da ANS. Então a ANS exige muita coisa, depois vocês têm que dar uma olhadinha lá no rol da ANS, tem muita coisa. É bem extenso. É bem extenso, e às vezes tem coisas que você fala assim, nossa, meu plano não teve cobertura disso. De repente não estava no rol da ANS. Então exames, internações, qualquer tipo de consulta, especialidade, procedimentos complexos, todos estão no rol da ANS. Se está lá, o plano de saúde deve cumprir. Então você tem lá a operadora, que ela cumpre com o que está na ANS. Quando você contrata uma seguradora, a gente chama de seguro-saúde, existem algumas regrinhas que a seguradora deve respeitar. Uma delas é que a seguradora, além de ser regida pela ANS, então você continua tendo as mesmas, a seguradora tem que ter a mesma cobertura do rol da ANS, ela tem que dar a cobertura do rol da ANS, mas ela também possui um fundo de reserva para evitar falências. Então a gente tem assim algumas operadoras que ela já teve risco de falência, né? E a seguradora ela tem esse fundo de reserva para, se um dia ela precisar, ela poder utilizar. Além disso, muitas seguradoras elas não podem ter redes próprias. Então a operadora ela tem rede própria. Então vamos supor que você contratou o plano devido àquele hospital e aí você tem lá uma operadora. E aí a operadora fala o seguinte, eu não vou te internar nesse hospital porque eu prefiro que você vá nesse. Ela pode direcionar você para o hospital que ela tem atendimento. Quando você tem uma seguradora, ela te fala o seguinte, olha Ingrid, ou você usa o hospital da rede credenciada, que são esses que eu te
te deixei à sua disposição, ou você usa o que você quiser e eu vou te reembolsar uma parte desse valor. Então a gente chama isso de livre escolha. Então, além do risco de falência, não tem livre escolha na seguradora. Então, basicamente, a seguradora, ela é uma segurança a mais para sua família. Porque quando uma operadora está no risco de falência, se você está no momento de uma internação, provavelmente você vai ter que pagar a sua internação, porque a operadora está no risco de falência. E já essa segurança de cobertura, né? Você perde essa cobertura porque a operadora tem falência. E você não pode brigar, né? A não ser que você contrate um advogado e você vai ganhar isso lá na frente. Mas naquele momento, quem que vai pagar o hospital? Então, a seguradora, ela te dá uma segurança maior. É claro que a gente tem algumas operadoras sólidas no mercado que te prestam uma segurança que está há muito tempo. Então, operadoras mais antigas não têm tanto esse risco, não tem esse risco, na verdade, elas estão mais sólidas mesmo, de verdade estão mais sólidas. Mas quando você contrata uma operadora nova, tem que tomar um certo cuidado, tem que ter um pouco de maturidade, um período para ela estar no mercado, para que você possa apostar aí para sua família, senão fica muito. Ou se não, vai direto em uma seguradora, que hoje em dia já está disponibilizando planos regionais, que o custo é mais barato. Então, quando você contrata o seguro saúde de uma seguradora, a confiança, a credibilidade para sua família, para você, com certeza é muito maior. Ah, sim. Então, o seguro saúde e o plano de saúde, os dois regem ali a mesma coisa, né? Só a diferença está nessa mesma normativa. A diferença está nessa segurança que o seguro traz. Que ele rege também pela SUSEP. Isso mesmo. Ah, perfeito. Então, vai ficar mais fácil de a gente explorar isso com os clientes. Verdade. Vamos para a próxima. Muitos clientes me perguntam isso. Ingrid, o que é carência? Eu não entendi por que cumprir essa carência, por que tem essa carência no meu contrato? Tá. Então, assim, ó, imagina... Inclusive, os clientes me perguntam se eles conseguem pagar para não ter essa carência. Ai, meu Deus, sim, já eu escutei muitas essas dúvidas. Ó, imagina que se o plano não tivesse carência, você ia pagar plano? Sim. Não, porque eu ia falar assim, eu não ia pagar. Porque imagina só, se o plano não tivesse carência, eu ia ficar sem pagar plano e quando eu precisasse, eu ia lá e contratava, usava e saia fora. Ah, sim, você teria que pagar no particular. Seria mais fácil pagar no particular do que pagar no plano. Não, eu até pagaria o plano, porque o plano tem mais, ele tem... O particular é um assunto muito delicado que a gente pode falar até depois, porque o particular, na verdade, você pode ir numa clínica, pagar seus exames, suas consultas. Mas e se lá nos seus exames tiver uma indicação cirúrgica, você vai ter que pagar do seu bolso? Porque geralmente esses planos que só cobrem consultas, eles não cobrem internação, que é o mais caro. Então tome cuidado com isso também. Mas o que eu tô dizendo é assim, imagina se o plano não tivesse carência. Então as pessoas não iam pagar plano de saúde, porque elas iam falar assim, quando eu quiser usar, eu vou lá e pago, uso, pago aquele mês e depois eu vou sair fora. Eu não tenho carência. Entendeu? Então, o que o plano faz? Olha, tem algumas regrinhas. Você tem que ficar no plano tanto tempo para que você possa utilizar para tais especialidades. Então, assim, para consulta existe um prazo de carência, que você tem que ficar geralmente 30 dias. Quando é para internação, 6 meses. A ANS, ela estipula que para consultas, exames e internação, o período máximo são 6 meses. Então, esse é o período máximo, o operador não pode ultrapassar isso. E aí as carências, elas não, para a operadora é uma segurança que ela tem que você vai pagar para depois você utilizar. Aí as pessoas falam, então é muito mais fácil eu pegar esses 6 meses, colocar na poupança e quando eu precisar utilizar. Não é mais fácil, porque o conceito de mutualismo, ele te ajuda com isso. Por exemplo, se a gente pegar um plano que custa, geralmente os planos de saúde para uma vida, vai custar aí, sei lá, vamos colocar um valor bem baixo só para a gente ter um exemplo, tá? Vamos supor que esse plano custa R$200. Se a gente colocar R$200 em 6 meses, são são mais ou menos 100 vamos fazer a conta, 200, olha eu dando de Dilma, né, gente? 200 mais. Não, calma, vamos colocar o seguinte, eu vou pegar lá o valor de R$200 e eu vou colocar ele aplicado por 6 meses, então ele vai dar R$1.200. Uma cirurgia não é R$1.200, né? Mas em 6 meses eu vou acumular R$10.000, meu plano de saúde é caro, minha família inteira utiliza. Não é R$10.000 uma cirurgia, não é. R$10.000 é você ficar ali 4 horas em pronto-socorro de um hospital particular.
por isso que você paga para o outro utilizar, né? Gente, ficou engraçado esse negócio da Dilma, hein? Ai, desculpa, presidente. Ficou. Presidenta, né? Me perdoa. Então, assim, o que eu quero dizer é que existem os seus prós e os seus contras, que a operadora precisa de você, precisa de outra pessoa, de outra, para acumular um montante e pagar para quem está precisando. Então, por isso que a carência é importante. Se não, também, como que ela, igual você falou, né? Como que ela paga esse custo? Você ficou internada 2, 3 dias no hospital renomado, da São Luís, Regidor, é super caro. Como que ela consegue te reembolsar esse valor, sendo que ninguém tá pagando, porque só paga por utilizar? Sim, então, exatamente. É uma coisa que a operadora precisa mesmo. Uhum. CPT também é sobre estar aqui na carência, né? Mas ela é diferente, então por isso que eu até resolvi perguntar depois pra gente não confundir. Tá. CPT é um período que você fica impedido de utilizar o plano especificamente para aquilo que você entrou no plano com. Não quer dizer que você não possa ter depois, né? Eu entrei no plano com diagnóstico de câncer. Então, você vai ter que aguardar 2 anos. Então, você vai ficar impedido de utilizar o plano especificamente para o câncer num período de 2 anos para tratamentos como exames e procedimentos complexos e internações. Mas é claro que você pode utilizar o plano para outras coisas, que foi aquilo que eu falei. Se a pessoa às vezes tem uma doença, descobriu um câncer, quer ir para um hospital renomado, um sírio-libanês, um Einstein, ela vai lá, não tenho carência, eu vou lá utilizar, me curo, saio fora. Não é isso, né? Então a operadora fala, tá bom, você vai ficar 2 anos. Por que a operadora fala isso? Porque ela precisa de uma reserva. Então, por isso que é importante você fazer plano de saúde enquanto você não tem nenhuma patologia. Depois que você tem, é uma consequência muito alta. 2 anos para quem está doente, gente. A gente às vezes não espera estar com uma dor de cabeça que já toma um remédio. Imagina a pessoa que precisa de um procedimento mais complexo. Então, se puder contratar um plano, tem que ser antes de estar doente mesmo. Maravilha. Então, o cliente, ele não vai ficar totalmente, né, aconteceu, eu tenho uma pré-existência, agora eu sei a importância de ter um plano de saúde, descobri na pele, que é o que muitos clientes fazem, e agora eu preciso contratar. Os outros procedimentos eu consigo fazer, é só carência para essa tal patologia mesmo. Isso, eu consigo. Não está impedido de passar no pronto-socorro, por exemplo. Não, se a pessoa tiver infarto, se a pessoa tiver um derrame, se ela precisar de uma internação eletiva que não seja relacionada ao câncer, ela está coberta. É especificamente para o câncer, que foi o exemplo que a gente deu mesmo. Perfeito. Vamos para a próxima. Qual a abrangência da rede contratada? Depende. Isso vai depender muito do que você contratar. Se você quer pagar mais barato, contrate um plano regional. Se você quer um plano mais renomado, com mais hospitais, contrate um plano nacional. Então, o plano nacional ele é mais caro, o regional é mais barato. Seus prós e seus contras. Às vezes o regional vai te dar um hospital referência. O que é um hospital referência? É um hospital renomado. E o plano nacional vai te dar em várias regiões de São Paulo, do Brasil, os hospitais mais renomados. Mas isso também requer um custo. Às vezes o cliente fala assim, mas eu quero 3 hospitais renomados no plano regional. Não tem, às vezes é um só renomado. Porque para a operadora também é caro. Eu já vi assim, muitos casos, Ingrid, do cliente chegar no pronto-socorro de um hospital renomado e gastar R$10.000 no pronto-socorro. Nossa. Então, assim, é muito caro. Então, às vezes a operadora não consegue suportar te oferecer 3 hospitais renomados no plano regional. Um valor tão baixo, né? Tão baixo. Então, realmente, a operadora, eu defendo o meu cliente, mas eu também entendo a companhia, senão acabo que eu não consigo explicar isso para o cliente. Então, aí eu sempre falo, olha, para você ter esse hospital renovado, você vai ter que pagar um plano nacional. Perfeito. Quem pode pedir a portabilidade de plano? Somente pessoa física. Mas eu tenho um plano empresa. Tá, se você tem um plano empresa, você pode sair do plano empresa e fazer a portabilidade. Mas o grupo todo sair de uma única vez, não consegue. Não consegue, nossa, novidade. Não consegue, você tem que assim. E é importante assim, eu tenho um plano pessoa física, exemplo, né? Eu tenho um plano pessoa física, eu consigo fazer uma portabilidade? Consegue. Claro que a gente tem que olhar as regrinhas, que tem um prazo de 2 a 3 anos.
A ANS, você vai fazer essa consulta no site da ANS, ela vai te dizer qual plano que você pode contratar com direito à portabilidade. Então, nem sempre o plano que você escolher vai ser o plano que a ANS vai estar listado lá para você. É o plano que a própria ANS, a própria agência disponibiliza. Fala assim, olha, você pode fazer essa portabilidade para X operador. Isso. Aí você tem uma família, você tem que fazer a portabilidade de um por um. Você não pode fazer todos de uma única vez, porque a portabilidade não é da empresa, é da pessoa física. Mas é ruim então, porque não é ruim, porque na verdade você ainda tem direito à portabilidade. E a portabilidade é bom para quem tem patologias existentes, para quem está saindo de uma empresa e está grávida, né? Acabei de sair da empresa e descobri que eu estou grávida, eu fiquei muitos anos na empresa, consegue de repente tentar uma portabilidade, tentar um plano de extensão. Aí a gente consegue ajudar o cliente conforme o que está acontecendo com ele naquele momento, mas somente pessoa física pode fazer a portabilidade. Perfeito. Você tem uma data limite para fazer essa portabilidade? Tem que estar com plano ativo. A maioria tem que estar com plano ativo. Não posso acompanhar. Ai, Fábio, eu cancelei meu plano tem 15 dias. Eu posso fazer essa portabilidade? Já perdeu. Esse aproveitamento? Não. Já perdeu. Tá. Como a compra de carência também, você tem um prazo que eles pedem para que você tenha na companhia anterior. Então eu tive 1 mês de plano, eu já quero ir para outro. Não, você tem que ter no mínimo 12 meses. Né? Mas a portabilidade ela é um pouco mais chata, você tem que ter de 2 a 3 anos. E aí você tem que estar ativa. Você não pode cancelar o plano e já ir fazendo, senão você não vai ser aceito. Tem toda uma questão, né, por trás. Exato. Maravilha. Pra sexta, qual tipo de plano posso contratar? Nossa, eu escuto muito isso. Ingrid, qual plano você tem aí pra me oferecer? Qual plano que eu posso contratar? Isso é muito... Eu acho que assim, essa pergunta não é uma pergunta que eu acredito assim, é uma pergunta muito pessoal. Porque às vezes a gente tá do lado de cá, a gente fala assim, contrata esse plano aqui que ele é incrível. Mas esse plano que é incrível não vai ter uma rede para aquela pessoa naquela cidade dela, naquela região dela. Então o melhor plano de saúde a ser contratado é aquele que se encaixa exatamente no que o cliente precisa. Então, se ele está precisando de um plano que atende, de repente, um hospital que pertinho da casa dele, aquele plano vai atender ele. E se esse plano está no rol da ANS, não se preocupe, porque seu plano pode ter um hospital. Nesse um hospital tem que ter tudo que está no rol da ANS. Você tem direito ao que está no rol, isso é o mais importante. Então, o melhor plano a se contratar é aquele que se encaixa no que você precisa, no custo e na rede. Perfeito. Fábio, eu não tenho CNPJ. Como que eu faço a contratação? Existe a contratação pela individual, que você contrata com RG e CPF, comprovante de endereço. E existe o plano por adesão, que você contrata através da sua profissão, que é aquele plano que você se filia a uma entidade de classe, que são os sindicatos. E os sindicatos, eles falam quais planos você pode contratar. Então, se você não tem CNPJ, existem outras possibilidades também. Ai, muito legal, né? Porque tem muitas companhias que não comercializam mais planos individuais. E aí tem toda essa questão para explicar para o cliente que ele tem outra possibilidade de fazer essa contratação. É que ela só vende empresa, então ela nem sabe, né, gente? Não tô acostumada. Não tá acostumada, Em qual momento o titular pode solicitar o cancelamento do seu plano? Assim, Fábio, eu não gostei, eu utilizei tem 2 meses, não tô gostando. Como que eu faço para fazer essa troca? Tá, o mais importante, o que eu acredito que é assim, antes de contratar é importante ver o histórico do plano, porque depois que você contrata, fica uma situação muito complicada, porque assim, a gente tem algumas questões. A primeira questão como que eu vou explicar? Você tem que ficar pelo menos 12 meses no plano, não porque a operadora exige, não, porque às vezes você vai contratar um plano pessoa física, e esse plano pessoa física, ele te diz que você pode cancelar a qualquer momento. Então você não tem uma fidelidade. Já no jurídico, ele diz o seguinte, o custo é mais barato, você não precisa pagar taxas em algumas situações, mas você precisa ficar 12 meses aqui ou 24, depende da companhia. Para o cliente isso não é ruim, porque se ele sai antes dos 12 meses, ele não tem um aproveitamento da carência. Então vamos dar um exemplo? Eu estou na operadora A, 12 meses. Aí eu vou para a operadora B e a operadora B comprou minha carência porque eu tenho 12 meses de plano. Pronto, comprou minha carência, eu já entrei no plano sem carência, certo? Essa operadora B, não gostei. Quero sair, como você disse, com 2 meses. Se ela sai e ela vai para a operadora C, ela já vai ter uma carência contratual, aquela carência de 6 meses. Por quê? Porque ela não vai conseguir comprovar que ela tinha 12 meses. Então é muito importante
que quando você saia do plano, você saia pelo menos 12 meses, para que você tenha um aproveitamento das suas carências. Você até pode negociar sair antes, pagar uma multa contratual se for um plano empresarial ou se for uma pessoa física, não ter problema quanto ao cancelamento. Mas a sua compra de carência para a próxima operadora, ela é algo que é crucial para você. Então, se você for escolher o teu próximo plano, faça a escolha certa, para você não ter que ficar passando por situações de carência. Isso é o mais importante. Ficar migrando, pulando de operadora em operadora, né? Exatamente. Perder a carência. É uma coisa que não é legal, né? Uhum. Vamos para a próxima. Como incluir um filho recém-nascido ou um filho adotivo? Como que eu faço a inclusão no meu plano? Eu já tenho um plano. Tá. Meu filho vai nascer e eu quero fazer a inclusão dele. Como que funciona essa questão de aproveitamento de carência? Tá. O recém-nascido, o adotivo, ele consegue aproveitar a carência da mãe. Então, assim, vamos falar do recém-nascido primeiro, né? O recém-nascido, ele consegue aproveitar a carência da mãe porque ele vai nascer pelo plano. Então, ele consegue aproveitar as carências e a mãe tem que fazer a inclusão dele com 30 dias de nascimento. Se ela faz depois, ele já entra com carência contratual. Então, nasceu, já faz a inclusão. Enquanto a operadora não disponibiliza a carteirinha, porque existe um prazo para a operadora disponibilizar essa carteirinha, o bebê vai utilizando o plano da mãe. O filho adotivo, ele pode ser incluso no plano, e aí vai depender da idade do bebê, para a gente poder ter essa questão da compra. Eu acho que a gente tem aqui menores de 12 anos. Ah, então ele pode incluir, mas entra com carência contratual. Tá, combinado. Não consegue esse aproveitamento, né? Teria que passar aquela carência de no máximo 6 meses. Sim. Uhum. Porque o bebê o bebê já é uma criança de 12 anos, então a companhia vai aplicar a carência contratual. Perfeito. Vamos para a nossa última pergunta. A gente já conseguiu aqui sanar quase todas as suas dúvidas. Conseguimos já deixar mais claro para os nossos clientes, né? Porque são perguntas realmente corriqueiras. Que é muito difícil também. É muito difícil. É difícil a gente, para nós estamos desse lado, é fácil entender e explicar para o colega. Agora, explicar para o cliente como que funciona tudo isso é bem mais complexo. A gente tem que ter uma forma de linguagem bem mais leve para conseguir. Porque tudo é muito complexo mesmo, verdade. Os planos mais novos dão direito a todo tipo de atendimento? Tem que dar. Aquela questão, né? O cliente, ele confunde a diferença de valores não com a rede de atendimento, sim com a cobertura. Tá. Esse valor mais baixo, eu tenho direito a exames complexos? Boa pergunta. Então, assim, independente se o plano é novo, antigo, ele tem que ter um registro na carteirinha, um registro onde você for assinar um contrato da ANS. Se ele tiver, você vai ter cobertura normal, que está no rol da ANS. É o mais importante é o rol da ANS. E essa pergunta que a gente falou, ela complementou no seguinte: às vezes a gente vai pegar um caso que a gente manda para o cliente várias possibilidades. O plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Então a gente vê lá 200, 300, 400, 500, 600. Nossa, mas por que esse de 600 ele é mais caro? O que ele tem, né? E aí, qual é a situação? Todos, você vai ter o mesmo direito do rol da ANS. Então aqui você não vai ter uma limitação. Esse de 600, você vai ter 10 coberturas para internação. Não existe isso, é limitado para todos os planos. Todos os exames da ANS, todos estão cobertos. Tudo você vai ter aqui. Qual a diferença? É o prestador. Quem que é o prestador? É o médico, é o hospital, é o laboratório. Quanto mais renomado, mais caro, vamos falar assim, quanto mais caro for o laboratório, o médico, o hospital, ele vai estar no plano mais caro, porque a operadora vai condicionar o custo alto daquele hospital numa categoria maior. Então, se você quer ter acesso a hospitais renomados, que eles são caros para o plano também vai te repassar, também vai te cobrar uma mensalidade mais cara. Certo. Então, a única diferença é essa, são as coberturas dos prestadores, às vezes um reembolso. Aqui o teu reembolso é R$80, aqui o teu reembolso de consulta é 200, aqui o teu reembolso de consulta é 600. Você fala, nossa, mas quanto que eu pago o plano? O plano vai custar 3 mil, que é um exemplo. Então, quanto mais coberturas de prestadores renomados, mais caro o plano, quanto maior o reembolso, mais caro o plano, e é assim que funciona. Então,
Se você não está preocupado com o hospital renomado, se você quer ter apenas a cobertura do rol da MS, você pode contratar um plano mais simples, Qualquer um pode básico. disponibilizar, né? Qualquer Então não tem essa diferença de atendimento de cobertura. Não tem. Isso é o que mais me pergunta. Sério, Sim. não tem. Ingrid, mas esse atende exames X? Esse atende exame... A cobertura de acordo com a ANS. Ai, maravilha, Fá, conseguimos sanar todas as perguntas. Agora o dia a dia vai ficar mais leve, mais tranquilo, até pro pessoal entender, né, melhor como que funciona, que são as mais frequentes. Sim. Obrigada, Fá. Imagina, eu que agradeço pela participação muito especial. E é difícil chamar o pessoal aqui da Fragrância para gravar, porque eles ficam na correria, visitando empresas. E às vezes, muitas ligando pra cliente pra tirar ela do telefone. Agora eu falei, vamos gravar. Ela teve que literalmente me arrancar da cadeira. Eu falei, não, calma aí, é rapidinho. Cadeira de rodinha, eu fiquei puxando ela até a minha sala. Pessoal, obrigada por estar aqui conosco em mais um vídeo. Obrigada. O vídeo foi longo dessa vez, que teve bastante dúvida. Então vejam com calma. Enquanto vocês estão no carro aí, vocês estão assistindo. No carro não, pelo amor de Deus, vem em casa. Só fiquem escutando. O podcast. Obrigada, pessoal. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, Fá.